Hoje nós vamos ver aqui um pouquinho sobre o amor do Pai, que é um amor sem limites, porque Ele é amor, é um Deus ilimitado, um Deus infinito. Paulo vai dizer que em 1 Coríntios 13 que o amor jamais acaba. Então nós podemos estar muito seguros neste amor. E hoje eu tenho certeza que, como eu fui muito edificado escrevendo esses estudos aqui sobre o amor do Pai, nós temos que aprender a descansar no amor do Pai. Tem um livro que é muito interessante, Deus Me Ama. É um livro que eu li, aquele livro, gostei muito, algumas pessoas aqui já leram também, né? Então é um livro que nos ensina como a descansar no amor do Pai. Um livro tão maravilhoso. Depois a gente vai analisar de uma forma panorâmica, porém um pouco profunda, sobre este amor desmedido do Pai, o amor que Ele é para nós, um amor sem medida. Então vamos ler aqui, 1 João, capítulo 4, versículo 16. A palavra de Deus, ela diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vamos ter uma palavra de oração. Bendito Pai, o Senhor tem nos alegrado a cada manhã, porque nós podemos desfrutar, Pai, da Tua companhia todos os dias, usufruir do Teu amor, desfrutar do Teu amor, o amor que é derramado a nós de uma forma tão abundante. E que nesta manhã o Teu Espírito abra o nosso coração, a nossa mente, para que a gente, como igreja do Senhor, possamos descobrir, ó Pai, e perceber o quanto Tu nos ama. Este amor que nos traz segurança, este amor que tira de nós todo o pavor e o medo, porque este amor é o Teu amor, e o Teu amor é perfeito, e o Teu perfeito amor lança fora todo o medo. Ministre aos nossos corações, pelo Teu Espírito, revelando a Tua palavra. É no nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo um cristianismo onde se fala mais de regras a serem cumpridas, de mandamentos, do que do amor de Deus. Quando é imposto algo para o povo de Deus que esteja destituído de amor, isso vai trazer para as pessoas um cansaço muito grande. Isso vai trazer uma certa aflição de espírito. Isso muitas vezes acontece porque o cristianismo, ele tem mais ou menos 1 quilômetro de extensão e tem apenas 1 centímetro de profundidade. Se nós vivermos no amor de Deus na superfície, não mergulharmos na profundidade do seu amor, nós sempre vamos ser pessoas inseguras. Será que, quando nós vivemos uma vida com o Pai em profundidade no seu amor, essas indagações, inquirições, não vai acontecer na nossa vida? Nós sempre estaremos seguros do amor dele por nós, um amor que nos faz descansar. Então, hoje a gente vê isso, essa falta de amor em todos os lugares. Todos os lugares. O que é imposto é mais regras e mandamentos, faz isso, faz aquilo, mas não tem amor. Se não tem amor, porque não tem vida. Quando tem vida de Cristo, tem um amor, porque o amor de Deus está na pessoa de Cristo. Hoje em dia as pessoas afirmam que vivem neste amor, que amam a Deus, mas esse amor, ele não se traduz em atos cotidianos, vivendo no amor dele, vivendo na dependência do amor dele, não descansa neste amor maravilhoso. E a mensagem do Senhor Jesus, se você ler com bastante cuidado todo o Novo Testamento, a mensagem dele não foi assim: cheguem a Deus, ou então vocês serão queimados.
no inferno. Não, essa não foi a mensagem, mas foi o seguinte: o reino de Deus se aproximou de vocês e vocês podem participar dele. Esse é o amor do Pai, um amor que se doa. Somos chamados para este reino. Estamos analisando as quartas-feiras aqui sobre o reino, já umas 4 quartas-feiras sobre o Apocalipse, e nós vimos como que o reino de Deus e o reino dos homens é tão diferente. O reino, embora aqui nós não temos um rei, temos um presidente da república, mas vamos supor que o nosso presidente fosse o rei, e nós seríamos os súditos desse rei, só que ele é rei enquanto ele durar, e nós seríamos súditos enquanto nós durássemos. Mas no reino de Deus, Jesus é o rei, e nós somos aparentados a esse rei. Somos filhos do Pai, que é pai do rei, que é o nosso irmão. Então nós também contribuímos, fazemos parte deste reino. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, justiça, alegria, Romanos 4,17, eu esqueci lá a ordem, mas o reino de Deus diz assim: não é comida nem bebida, mas alegria, justiça e paz. A alegria está lá no Espírito Santo. Então esse é o reino no qual eu e você nós podemos fazer parte. Muito interessante este reino, é o reino de amor, e nós fomos chamados para participar deste reino. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Do reino das trevas para o reino do amor, que nós fomos chamados a participar. Isso é maravilhoso. Eu achei ontem uma coisa interessante. Nós estávamos comentando aqui sobre o irmão César, aquela história que ele passou, que lá foi tão doce para o meu coração. Ele estava dizendo que ele ia ministrar para um encontro de famílias cristãs. Ele estava muito tranquilo, chegou no sinal, parou o carro, tranquilo, sereno, meditando aquilo que ele iria dizer, e um carro chega atrás e bate no carro dele. Ele soltou o cinto, desceu do carro, o rapaz veio desesperado: meu amigo, me perdoa. Ele falou: fique tranquilo, olha, isso aqui é coisas materiais, amassou só um pouquinho meu para-choque, pode pegar o meu carro e ir embora. Não, eu quero pagar. Não, fique tranquilo, vai. E naquela alegria, passividade, não aquela passividade assim de passivo mesmo, mas aquela passividade fruto do amor de Deus no seu coração. Aí aquele casal saiu, foram embora. Quando César chegou lá para ministrar, este casal estava lá, que foram participar desse congresso. Muito interessante. Por isso que é tão bom, irmãos, quando nós aprendemos a desfrutar deste amor. Este amor nos torna amáveis também, nos torna capazes de amar, de perdoar, de não se ressentir do mal. Esse é o amor do Pai. Agora, quando nós não nos desfrutamos deste amor, nossa vida fica sem sentido. Ela não tem aquela massa gostosa que você tem uma convicção de que é amado pelo Pai. Muitas pessoas não têm essa convicção de que são amadas pelo Pai. Agora, se nós só vamos nos aproximar dele, irmãos, é baseado no seu amor por nós. Se você não tem certeza de que Deus o ama, um amor infinito, você não vai se aproximar dele. Porque agora, quando você sabe que você aceita que o Pai lhe ama, você tem o maior prazer em se aproximar dele, porque ele está esperando ansiosamente para que nós nos acheguemos ao trono da graça, para desfrutar dele. Então, ele deu o seu amor para mim, para você, para qual finalidade? Para que nós pudéssemos então amar a ele. Olha aqui, 1 João capítulo 4, versículo 10. 1 João 4, verso 10,
as Escrituras vai mostrar que nisto é que consiste este amor, muito interessante. A palavra de Deus ela diz assim, olha, 1 João 4,10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. E a prova deste amor é que enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, nós sabemos que Ele nos amou. Aí João começa dizendo no versículo 11: amados, somos amados. Isso é tão gracioso para o nosso coração. Amados, se Deus de tal maneira nos amou. Essa palavra tal maneira é uma palavra indefinível. Deus, Ele te ama não com medidas, é sem medidas. Deus, amados, nunca se sinta desamado. Você é amado. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, é dever meu e seu também amar uns aos outros, porque somos família de Deus. E o que vai caracterizar a família de Deus é o amor. Olha o versículo 12, que diz assim. Aqui nós poderíamos fazer uma pergunta: como que você sabe que você é amado? Versículo 12 diz assim, olha aqui: como que você sabe que você ama? A resposta está aqui no versículo 12, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Agora, veja que interessante agora. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Percebe que o cristianismo é uma comunidade de amor uns para com os outros. Agora, nós não vimos a Ele, mas se amarmos uns aos outros, Ele diz que permanece em nós. Legal? Muito interessante. Agora, irmãos, vamos ser um pouquinho sinceros. Nós temos amado uns aos outros, porque quando a gente diz que ama e não se importa, quando a gente diz que ama e não sente saudade dos irmãos e não convive com os irmãos, nós estamos desfocados do amor, estamos desalinhados deste amor, porque amar uns aos outros é tudo isso que o Pai quer para a nossa igreja. Ele já nos deu toda a capacidade, colocando o seu Filho em nós, que é o amor de Deus que está em Cristo Jesus, para a gente amar uns aos outros, né? Se importar uns com os outros. Queridos, quando nós verdadeiramente começarmos a desenvolver este amor, essa prática maravilhosa, toda essa cidade será contagiada por este amor. Você vai verificar que quando você começa a amar, as pessoas, elas ficam como que parecendo que estão melhores, que você ama. Ontem eu estava conversando com uma pessoa aqui, ela falou: olha, pastor Cláudio, depois que eu comecei a ouvir a palavra, a entender, até no meu trabalho, as pessoas que eu pensava que gostavam de mim, elas melhoraram bastante. Não é que melhoraram, é que agora você as vê do prisma do Pai, né? Você vê com misericórdia, você vê com amor. Quando as pessoas te atacam, é porque por detrás daquelas pessoas, e nunca você deve julgar as pessoas, você deve perceber que por detrás o maligno está usando aquelas pessoas para poder te atacar. Mas você tem uma arma para destruí-las. De que maneira? Amando-as. Quando você ama, você destrói. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados e potestades. Então, por detrás ali está o nosso arqui-inimigo, usando aquelas pessoas para nos atacar. Agora, a nossa arma é o amor. E o amor arrebenta com as pessoas. Aqui nesse versículo, aqui no boletim, diz assim: e nós conhecemos. Quando você conhece, e para crer, você precisa de conhecer. Tem muitas pessoas que, por falta de conhecimento deste amor de Deus, do próprio Pai,
cometem tantos absurdos em nome do amor. Mas quando nós conhecemos, a palavra conhecimento aqui, ela é algo experimental. Por que eu conheço o irmão Juvenil? Por que eu amo? Porque eu o conheço. Por que eu amo o Ademir? Eu conheço o Antônio, tantos outros irmãos. Eu conheço, então, primeiro que conheço o meu Pai. Eu creio no amor que Ele tem por mim. Você tem que particularizar este versículo para você. Olha, vamos particularizar assim. Eu conheço e creio no amor que Deus tem por mim, porque Ele é amor. Nunca duvide do amor do Pai por você. E aquele que permanece no amor, queridos, qual é a nossa dificuldade em permanecer neste amor? Se você permanece no amor, Deus vai permanecer em você, sempre. Você tem ideia do quanto Deus te ama? O amor com que o Deus verdadeiro sempre age sobre nós é tão profundo que desafia a nossa compreensão. Quando temos a impressão de que Deus ignora nossas orações mais fervorosas, a confiança pode desfazer facilmente e nos levar a perguntar se Ele realmente se importa conosco. Nesses momentos, muitas vezes, procuramos nossos defeitos e faltas, imaginando que são elas que podem justificar que consideramos indiferença de Deus. Quando isso acontecer, lembre-se de que a maior prova de seu amor por nós está na cruz do Calvário. Às vezes nós oramos e parece que Deus não responde. Ele responde. Nunca pense no seu coração que Deus deixou de se importar. Deus, Ele se importa. O ímpio, ele sempre vai ter uma mentalidade e vai racionalizar que Deus não se importa, mas a Bíblia diz que Ele se importa, que Ele conhece a nossa vida. Abra sua Bíblia no Salmo 10, versículo 13 e 14. Salmos 10, verso 10, 13 e 14. Palavra de Deus. Olha só aqui, vamos ler primeiro o versículo 11. Salmos 10, 11. Diz assim: diz ele, esse ele aqui é o ímpio, diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Pode ser o seu sofrimento, a sua aflição e uma série de coisas. Versículo 13, ele faz uma pergunta aqui contundente: por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? O ímpio tem essa visão de Deus. Deus não se importa. Olha tantos assassinatos, olha tantas catástrofes, Deus não se importa. Ele se importa. Olha o 14. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Queridos, Deus, Ele se importa. Se nós conhecemos o amor dele, você vai saber que Ele se importa. Deus é amor e por isso Ele nos ama. Então aqui, no boletim de Jeremias 31, versículo 3, olha a forma que Deus nos ama. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei,
eternidade te atrair. Primeiro que Deus amou o mundo. Deus prova quando Ele diz, não fica só no discurso. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, o que é interessante aqui é que Ele nos ama com um amor eterno, um amor que não se acaba. O amor de Deus nunca será esgotado na sua vida, porque o amor de Deus, ele vai além do pecado e dos defeitos, na esperança de que em algum momento todas as pessoas neste mundo acabem sabendo o quanto são amados pelo Pai. Ele nos ama e quer que nós, a igreja dele, proclame o seu amor. Vocês são amados do Senhor. Ele vai fazer de tudo, irmãos. É um amor que de fato é provável. Olha que lindo esse texto aqui, Deuteronômio capítulo 10, um texto tão precioso. Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio é o suprassumo do Pentateuco. Versículo, deixa eu pegar aqui um versículo 15. Deuteronômio, capítulo 10, verso 15, as escrituras, elas dizem assim: tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Como hoje se vê. Primeiro que Ele amou os nossos pais, também nos ama, somos descendentes deles, escolhidos dele, dentre todos os povos, separados para Ele, como hoje se vê. Então aqui, irmãos, somos amados pelo Pai, como hoje se vê. Versículo 17, a Bíblia diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então, se Ele não faz acepção de pessoas, Ele ama todos indistintamente, incondicionalmente, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Ele ama o estrangeiro. Quem que é o estrangeiro? Nós éramos estrangeiros, hoje nós somos filhos amados do Pai. Estrangeiros é todo ímpio, é todo pecador que não pertence ao reino. Ele ama o estrangeiro. Por isso que ele começa no versículo 19 dizendo: amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito, neste mundo. Agora Ele nos tirou do mundo. Nós não somos mais estrangeiros, nós éramos estrangeiros do reino, mas uma vez que Ele nos regenerou, pela nossa morte e ressurreição com Cristo, neste mundo nós somos estrangeiros. Esse é o sentido, Mas todo aquele que não pertence ao reino, neste mundo é um estrangeiro. Nós pertencemos ao reino, neste mundo somos estrangeiros. Mas os ímpios são estrangeiros, não deste mundo, porque o mundo pertence a eles, mas estrangeiros ao reino. Temos que amar, porque é o amor do Pai que vai destruí-los, que vai fazer com que eles então possam conhecer este reino, teu reino sempre eterno, reino de amor, reino de misericórdia. A obra da cruz abriu as portas para o amor de Deus, um amor tão vasto e seguro que não pode ser desafiado, nem em nossos dias mais tristes. Ontem eu estava ali no hospital, junto com o Valdir, e uma senhora falou: olha, esse aqui é meu marido, e ele está com 71 anos, um homem aparentemente muito forte, está com 3 tumores na cabeça, 2 aqui no pulmão, tumores malignos, e ele está morrendo, e agora mandou levar para casa,
para que morra em casa, porque não tem mais o que fazer com ele. Você dá os remédios para amenizar a dor, mas ele nem dor está sentindo. E aquela mulher falou para mim, e eu olhei na face dela assim, a companheira, né, de lutas, que sabe o que é o amor do Pai. Ela falou: estou tão admirado porque o Senhor Jesus tem tido tanta misericórdia de nós, que tem amenizado a dor do meu esposo. Ele está tranquilo, ele só não quer ficar sozinho. Quando vem aqui os netos, os filhos, ele ainda reconhece, chora, né? Como que dizendo: não abandone aquela que eu vou deixar aí, porque ele sabe que vai morrer, né? Não pode nem fazer cirurgia, está podre de câncer, está comendo ele tudo por dentro, e está sereno, tranquilo. Gente, que delícia! Isso é desfrutar do amor de Deus nos momentos mais tristes. Eu sei que Ele me ama, Ele se importa comigo, mas eu vou voltar para casa. Lembra do irmão Rafael que faleceu lá de Franca? Ele falou para mim o seguinte: olha, pastor Cláudio, eu vou assistir você pregar. Cara, mas o médico falou que tem 40 dias de vida. Eu estou com câncer no estômago, não sei, outro local lá. E o médico disse que ele iria viver 40 dias de vida. Morreu antes. Mas falou: não ore por mim, ore pela minha família. Eu sei que ele tem crido. Estou descansado com o amor que ele tem por mim. Que maravilha é isso! Que delícia é isso, irmãos! Isso é tão precioso. Então, como é bom, até em momentos tristes, nós nunca podemos ser desafiados a duvidar do amor que Ele tem por nós. Ele se importa com você, comigo, Ele nos ama, e Ele é o nosso guia até a morte. Depois de lá seremos levados para a glória, né? Como diz lá em Lucas 16. Muito bem, Deus, Ele nos ama mais do que podemos imaginar, e nos ama no decorrer de toda a nossa vida. Nem um dia sequer duvide do amor do Pai por você. Se você aceitar essa verdade, seus problemas nunca o farão duvidar do amor de Deus, nem você se perguntará se tem feito bastante para merecê-lo. Em vez de temer que Deus tenha lhe virado as costas, você será capaz de confiar no seu amor nos momentos em que mais precisar. O amor de Deus é um amor doador e misericordioso. Precisamos descansar no amor que Deus tem por nós. Foi assim no início e será para sempre. Queridos, quando eu falei aqui que Deus é doador, a palavra doação é se doar para aquela pessoa. Deus não nos deu um amor, colocou em nós, não, Ele se deu a si mesmo por nós. Ele se doa constantemente por nós, porque Ele falou: eu estou convosco todos os dias. Este amor nos acompanha 24 horas por dia. Até quando você coloca a tua face ali no travesseiro, pode ter certeza, enquanto você dorme, Ele está te alimentando com seu amor. Esse amor te traz segurança. É precioso. Agora veja que lindo aqui, irmãos, Efésios 2, 4 e 5, que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Irmãos, Deus o Pai, Ele é rico em misericórdia, mas tem uma causa aqui tão preciosa: por causa do grande amor com que nos amou. Um dia vocês vão compreender isso, quando você estiver diante dele, literalmente, vocês poderem contemplar nas mãos daquele que morreu na cruz por cada um de nós, escravos, sinais de escravos, corpo glorificado, e a morte não tem mais poder sobre nós. Não vai haver mais dor, não vai haver mais luto, vai haver uma coisa chamada de alegria perpétua. Gente, deve ser encantador, deve ser fascinante poder estar ao lado do Senhor, como João fazia ali naquela ceia, reclinava ali a sua face no peito do Criador dele. E João, ele tinha esse sentimento tão gostoso: eu sou aquele a quem ele
amados pelo Pai. Se todos desprezaram você, ainda que tua mãe e teu pai te desprezem, eu não me esquecerei de ti. Por quê? Porque Ele te ama. Um amor sacrificial. Um amor que levou morte do filho do mundo. Isso é muito grande. Isso é cristianismo verdadeiro. Cristianismo que muitos precisam desfrutar. Adentrar ali no trono da graça, você vai receber ali misericórdia, graça, o amor dele. O amor dele é uma constante, está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Conheça quem é o Espírito Santo. Todo o amor de Deus foi colocado em Cristo. Ele é infinito, Cristo em nós. Irmãos, a gente ama tão pouco. A gente deixa a vida da alma se manifestar mais. As nossas esquisitices. Agora este amor tem que nos curar. O amor que nos cura. Se o amor do Pai vai nos curar, nós não vamos gratidão para absolutamente mais nada. Mas este grande amor aqui com que nos amou, estando nós mortos, delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Este é o amor do Pai. Então Deus sabe como é difícil aceitar o seu amor e nos ensina com mais paciência do que percebemos. Basta estar atento. Portanto, não é o medo de perder o amor de Deus que manterá você no caminho dele, mas a simples alegria de viver nesse caminho todos os dias. No dia em que descobrir isso, você começará a viver de verdade. Permaneça no seu amor. João 15:9 diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Queridos, a Bíblia está dizendo aqui, que Ele nos amou com o mesmo amor que foi amado. Um amor que jamais acabará. O Pai é Deus, amou o Filho é Deus, nos ama. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos purificou dos nossos pecados. Veja aqui, queridos, a doçura de Cristo. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal de Cristo. Vê se você consegue aqui perceber o quanto que você é amado. João, capítulo 17, versículo 23 e 24, que diz assim: você foi amado, eu também, antes da fundação do mundo. Que amor é este? Olha só o versículo 23. Jesus diz assim, olha: eu neles. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Aprecia isso. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. O mesmo amor que foi derramado, o mesmo amor que o Pai ama o Filho, é o mesmo amor que ama também os seus filhos, procedente do Filho. 24. Pai, queridos, esse versículo aqui, para mim, ele é tão profundo, porque Jesus, nessa vida, aqui em carne, quando Ele se fez carne, Ele nunca teve sequer uma vontade. A vontade era satisfazer a vontade daquele que o enviou, era comida, era um prato predileto dele. Mas aqui Ele nunca teve uma vontade em benefício próprio. Agora, aqui a gente descobre que, olha só, a vontade maravilhosa dele. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Agora, olha o 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Queridos, Ele é louco de amor por nós, nos ama tanto. Nós temos que perceber este amor e desfrutar deste amor imensurável. Mas como medir este amor aqui que é infinito? Que vontade preciosa é o nosso Senhor. Então, Ele só quer que nós permanecemos no amor dEle.
permanecei no meu amor. Isso que Ele pede. Que precioso é o nosso Senhor para as nossas almas. Então, durante séculos, os homens e as mulheres se mantiveram a uma grande distância de Deus, com vergonha dos seus próprios pecados e intimidados pela sua santidade. Mas Deus nunca pensou assim. Ele levava adiante seu plano de restaurar a amizade com os seres humanos. Na forma de Jesus, Ele era capaz de se sentar na companhia daqueles que amava, e as pessoas se sentiam muito à vontade para participar de uma conversa franca com Ele. Que experiência incrível deve ter sido para Jesus estar com pessoas que não se impressionavam com Ele e que podiam sinceramente alegrar-se com a sua presença. Porque, irmãos, no Antigo Testamento, o povo tinha muito medo de Deus. Olha a sabedoria do Pai. Como que Deus então poderia se relacionar com o homem sem o homem ter medo dele? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, se fez como um de nós. O Deus encarnado nasceu ali de Maria, para ter relacionamento conosco, para ter amizade conosco. E Ele disse assim, né, aquela palavra bonita: olha, queridos, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vim aqui para restituir a amizade que vocês perderam lá no Jardim do Éden, porque o Pai nos ama. Ele veio para tirar da nossa mente todo aquele medo que as pessoas tinham de Deus. Olha, Ele ama vocês, e a prova disso é que eu estou aqui. Deus se fez carne. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Imagina aquela amizade, o Criador com as suas criaturas se relacionando ali, sentado no mesmo banco, comendo na mesma mesa. Na glória também vai ser assim. Ele anseia, irmãos, para aquele grande dia, quando estará reunido. Ele disse que vai se cingir a toalha e vai nos colocar à mesa e vai nos servir. Irmão, você entende o amor do Pai? Consegue compreender o quanto Ele nos ama? O quanto Ele é doido por mim e por você? O quanto que Ele quer que nós vamos com Ele para todo sempre, para gozar dele mesmo, da sua luz, da sua vida, da sua plenitude. A palavra fala que na presença dele há plenitude de alegria e delícias perpetuamente na sua direita. O que Ele tem reservado para nós é muito grande. Então, muitos infelizmente não desfrutam deste amor tão maravilhoso, um amor que não pode ser comparado com qualquer tipo de amor. Ele ama, Ele provou isso. Então, Ele se fez carne para que Ele desfizesse essa inimizade entre nós e o Pai. Vamos ler aqui Romanos 5, versículo 10, diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu vou dizer uma coisa que eu quero que você guarde bem isso, não se esqueça que eu vou dizer para você agora. Deus, Ele está disposto a ser para mim e para você tudo aquilo que queremos ser para Ele. Você compreendeu? Deus, Ele está disposto a ser para nós tudo o que queremos ser para Ele. Agora veja o que você quer ser para Ele, é o que Ele quer ser para você. Quanto mais nós o amamos, mais Ele vai nos amar. Quanto mais nós o desejamos, mais Ele nos desejará. O Senhor é tão precioso. Então, todo aquele que se inclina para a carne é inimigo de Deus, se constitui inimigo de Deus, é inimizade contra Ele, né? Porque Romanos 8,7 fala que o pendor da carne é inimizade contra Deus, a inclinação da carne, né? Mas uma vez que nós nos inclinamos para Ele, vamos ter vida, justiça e paz. Agora, quando nós éramos inimigos, quando que nós éramos inimigos? Através das nossas obras malignas.
nós focávamos muito neste mundo, as coisas do mundo, nossa inclinação era para o mundo, para o mal. Então ele veio e desfez, a palavra fala que destruiu a inimizade pela cruz, que nos reconciliou com ele, nos desarraigou deste mundo, do império das trevas, e nos colocou no reino do Filho do amor, para o reino de amor. Isso faz toda a diferença, é tão precioso. Irmãos, eu vejo que a maior bênção e também a maior demonstração de amor para toda a humanidade foi a encarnação do Verbo. O que houve na encarnação? Deus se disfarçou, primeiro como um bebê na manjedoura, depois como um menino criado em Nazaré, e finalmente como um homem subindo as colinas da Galileia. Ninguém imaginava que Deus viveria entre os homens, e por isso ninguém encolhia de medo ou se constrangia na presença dele. Imagina ali, o Deus Criador, de repente, nasce ali numa manjedoura. Deus que nasce numa manjedoura. Imagina ali Maria dando banho no Criador. Será que Jesus Cristo tinha assadura? O Criador? Aquele que iria morrer na cruz por mim e por você? Mas imagina Maria dando banho nele? E Jesus, o Criador dela, o Salvador dela. Gente, se a gente for pensar, é uma coisa muito louca. Mas ele se fez carne. Quando levaram Jesus ali, por 8 dias, no templo, Simeão, uma figura do Antigo Testamento, tomou aquela criança nos braços. Eu vou ter que ler. Abra em Lucas. Vamos ver aqui, irmãos, que texto precioso. Capítulo 2, a partir do versículo 25. Simeão aqui está prefigurando toda a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento. Diz assim, Lucas 2, 25: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, olha aqui, o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu trono, do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: olha aqui, irmãos, eis que este menino será destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Queridos, que coisa mais preciosa. Menino nasceu para morrer. O Deus que veio para morrer, para dizer para nós, para toda a humanidade: não tem jeito para melhorar o mundo. A única maneira é cruz, é morte. Ele morreu na cruz. Isso aqui é para que aquele pessoal que nasceu de Adão e Eva, todos nós nascemos de Adão e Eva. Alguns dizem assim: puxa vida, mas Adão pecou, por que Deus imputou a mim esta culpa?
porque você descendeu de Adão. E se fosse você, você também pecaria. Mas quando o Pai enviou o Filho porque nos ama, Ele não perguntou se você queria se amar. Ele te amou e morreu por você e por mim. Não só isso, e também nos incluiu na sua morte, nos libertando plenamente do pecado. Quem que vai poder culpar a Deus se for para o inferno? Quem que vai culpar o Senhor? Nós falamos ontem à noite aqui que homem tem que ser homem para admitir, se naquele dia ouvir aquela palavra: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nós temos que dizer o seguinte: louvado seja o teu nome, porque se eu for para o inferno é porque eu quis, eu não aceitei o seu amor por mim, eu achei que isso é muito bom, mas eu vou para o inferno, mas com justiça, louvando a Deus, porque Ele me amou e eu não quis o seu amor. Como Ele nos ama, como Ele tem nos amado. Então, queridos, ninguém pode ficar constrangido na presença dEle. Aquele povo que tinha medo de Deus, então ele começou com um bebezinho, um menino, depois foi pregar e mostrou todo o seu amor na cruz. Por isso que Ele é o Deus conosco. Vamos ler aqui Mateus 1:23, que diz assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Oh, Deus, que profunda isso aqui para o nosso coração. Ele estava tão distante de nós, mas se fez carne, Deus conosco. Agora não é Deus lá aqui, agora é Deus conosco. O Deus dos Hebreus nos encontrou na pessoa de Cristo. Oh, Ele é tão amado, Ele é tão precioso. Hoje as pessoas estão buscando, vamos lá, gente, isso é tão ruim, é tão mal. Vamos lá naquela igreja, nós queremos ver milagres, queremos ver um sinal. Qual é o sinal que Deus tem para a sua igreja? Abra aqui em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Olha que esse é o sinal, irmãos, que nós devemos anunciar e pregar para esse povo que está todo perdido. Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que é Deus conosco. Jesus, a palavra fala no 15 que Ele comia manteiga e mel, coisa preciosa. Então, amados, esse nome aqui, Emanuel, Deus conosco, todos nós sabemos que em nenhum outro há salvação debaixo da terra, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Ele é Deus conosco. Que Pai maravilhoso nós temos. Agora Deus estava entre os homens como sempre desejava estar. Pessoas com vidas fracassadas se aproximavam dele e não eram repelidas. Seus seguidores se sentiam seguros o bastante em sua presença para serem honestos, mesmo quando revelavam certa arrogância ou ambição pelo poder. Agora Deus podia vivenciar a amizade que sempre quis ter com o seu povo e por meio dessa relação libertá-los do pecado. Está vendo aqui? A importância da encarnação, a importância dele se fazer conosco aqui, porque ele sempre quis ter amizade conosco. Então ele no meio de nós, qualquer pessoa fracassada, qualquer imundo poderia chegar perto dele. Aqueles leprosos: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Eu quero tocar e ser limpo. É o nosso Senhor, Deus encarnado. Aqueles demônios se manifestavam, ele: cala-se, não chegou a minha hora. Muito interessante. Aquela prostituta Maria de Magdala, puxa vida, toda ela empesteada de demônios, prostituta,
nunca conheceu um homem verdadeiramente puro, de repente ela se defronta com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o homem mais puro que ela conheceu, e a libertou. Que maravilhoso Deus de Deus reis, estava no nosso meio, veio nos buscar, e eu e você fomos alcançados por este amor aqui. João 12:32, a Bíblia diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Amados, lembra de Oséias 11, versículo 4, porque a atração do corpo de Cristo na cruz envolveu todo o seu amor. Abra lá em Oséias, capítulo 11, versículo 4. Oséias 11, verso 4. A palavra de Deus vai mostrar para nós que foi uma declaração, foi o amor dele que nos levou para o corpo dele na cruz. Diz assim, olha, Oséias 11, versículo 4: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Que precioso você. Então, quando ele foi levantado da terra, ele atraiu a todos, mas foi com laços de amor, foi com cordas humanas, seus braços ali, cordas humanas, foram rasgados na cruz. Essa mão de Cristo que criou todas as coisas, foi rasgada lá na cruz. Esse laço de amor que nos uniu a Ele, tirando o nosso pecado, nos dando uma nova vida pela ressurreição. Vocês entendem, irmãos, quanto Ele nos ama? Precioso demais o nosso Senhor, preciosíssimo demais. Sei que muitas pessoas falam, confessam sua morte e ressurreição com Cristo, mas a gente percebe que a grande maioria desmente com o seu viver, a sua vida. Isso é muito triste. É esse saber que abre a porta para que a verdade nos liberte, porque quando esse conhecimento entra em nós, conheceremos a verdade e somos libertos pelo Filho de Deus. Conhecer a obra da cruz. Se você conhecer a obra da cruz, e na obra da cruz você vê não somente a obra da cruz destituída do amor, você não viu nada. Você viu tão somente um mero sacrifício. Mas a obra da cruz, ela está envolta do mais puro amor. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 8, 32 e 36, a Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, tem muita gente que aprende e nunca chega ao conhecimento da verdade. Agora, conhecer a verdade é conhecer o próprio Cristo, é estar unido a Cristo. Quando buscamos a Ele, o conhecimento entra em nós. Esse conhecimento ele vai frutificar. Essa palavra vai nos libertar dia a dia. O amor dele vai nos limpando. É a palavra dele, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é o logos, ele é o tudo. Depois de algum tempo, Jesus ele foi para a cruz, morreu e ressuscitou. Claro que todos nós somos incluídos também nesse sacrifício. Mas será que depois da ressurreição de Jesus, os discípulos iriam se encolher e arrecuar, aterrorizados com sua grandiosidade? Jesus não queria que essa revelação destruísse a amizade que cultivara com seus discípulos, e sim queria que essa amizade crescesse e se fortificasse. Mas para que sejamos amigos de Cristo, é necessário crer nele de todo o coração. Tiago 2,23, a Bíblia diz assim: ora, Abraão creu em Deus
e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. É um caso sério. Primeiro, vocês percebem aqui que por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Por quê? Porque ele creu. A palavra creu significa estar unido a. Eu creio em Jesus. Todo aquele que creu em Jesus verdadeiramente está unido a Cristo, unido na sua morte, unido no seu sepultamento, unido na sua ressurreição e unido com Ele na glória, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Crer em Deus é estar unido a Ele. Então aqui, Abraão creu em Deus, isso foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. A palavra amigo de Deus aqui não é as nossas amizades que nós temos uns com os outros, não. Amigo de Deus é que é o ágape, amigo. As nossas amizades são filéu, são as amizades de afeição, mas amigo aqui no grego é ágape, e a mesma palavra amor. Aqui nós poderíamos interpretar assim: Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amado de Deus. É a mesma palavra. Quando Deus chama alguém de amigo, Ele está chamando: você é meu amado, eu te amo e vou cuidar de você eternamente. Então, a amizade envolve comunicação, em duas direções: falar e escutar. Nós falamos com Ele, Ele responde. Agora, se nós formos sábios, as nossas orações seriam dessa maneira: Pai, fala, eu quero te ouvir. Aí sim. Aí nós vamos entender que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Por isso que o Salmo 1 é um salmo tão precioso. Olha que interessante aqui, os 2 primeiros versículos. Salmos 1, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim, olha: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer nosso é ouvir, é contemplar, é buscar. Porque o versículo 3 ele continua dizendo: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por quê? O prazer dele está onde? Na lei do Senhor. Nós vamos tratar aqui sobre a questão de finanças, e esse vai ser um dos textos que vamos analisar mais profundamente, porque esse texto aqui tem tudo a ver com prosperidade, mas é segundo o padrão de Deus, Muito bem, irmãos, que interessante, ele foi chamado amigo de Deus. Queridos, eu falei ontem à noite aqui que existem muitas pessoas que são adúlteras e adúlteros. Você é um adúltero? Você é uma adúltera? Eu confesso que eu tenho sido muito adúltero, porque muitas vezes eu me envolvo demais com as coisas do mundo. Lembra lá de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, o que está escrito lá? Lá a palavra de Deus diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra infiéis aqui significa adúltero. Agora, o que acontece? Como é que Deus vai tratar com os adúlteros? Se você é filho dele, se você pode crer na sua morte e ressurreição com Cristo, você é um filho. E se você é um adúltero, você está se preocupado, ama tantas coisas deste mundo, ele vai começar a tratar com você. Ele vai começar a lhe corrigir. De que maneira? Tem tantos textos, mas eu quero citar para vocês um que é muito conhecido. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 2. Oséias, capítulo 2, versículo 6.
Claro que aqui, a Gomer, ela era uma figura clara do povo de Israel, e Oséias era uma figura clara do amor de Deus por toda essa humanidade, e ela se tornou infiel a Deus. Mas veja o que Deus vai fazer para restituí-la. Ele diz assim, olha, versículo 6: portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos. Está vendo aqui? Vai dificultar o caminho. E levantarei um muro contra ela. E o que mais? E levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas, aquilo que ela está procurando, porque não é aquilo que nós estamos procurando que está a nossa satisfação, o nosso prazer, o nosso amor, mas em Deus. Então ele vai colocar espinhos, vai levantar um muro, e o que mais? Versículo 7: ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os achará. Por quê? Porque Deus já providenciou espinhos, muros contra ela. O que mais? Buscá-lo-ás, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me iria então do que agora. Está entendendo? Que ele vai fazer de tudo, colocar espinho, colocar obstáculo, vai colocar um monte de coisa, porque nós estamos indo pelo caminho errado. Espinho, muro, eu não acho que eu estou procurando, então vou voltar para o meu primeiro marido. Aí ela vai ser escravizada. Ela está lá naquela feira de escravos. Aí Oséias chega e fala: eu quero aquela escrava. Qual o valor dela? O valor dela ela não tem nenhum valor, mas por que você quer comprar aquela escrava? Ela dá um bagaço. Eu coloco o preço. Olha, o preço é morte. Ela me deu muito prejuízo, então eu quero morrer por ela. E Oséias comprou o Gomer e disse para ela depois: Gomer, você é minha por dois motivos. Primeiro, porque eu comprei e paguei o seu preço. Cristo nos resgatou, pagou o nosso preço. E porque, em segundo lugar, porque eu te amo. Olha os arranjos de Deus que Ele faz, espinho no nosso caminho. Tudo está dando errado, nada que eu faço dá certo. Olha os espinhos que Deus está colocando, está fora de foco, está indo para outro caminho. Volta ao seu primeiro amor, ao seu primeiro marido, que é Cristo. Gente, vocês compreendem o quanto Ele nos ama? Se Ele nos deixasse por nós mesmos, nós iríamos sucumbir na perdição eterna, mas Ele nos ama e demonstra este amor aqui. Muito bem. Vocês se lembram da última ceia? Aquelas palavras de Jesus foram concebidas para ajudar seus discípulos a transpor a amizade que vivenciaram com Ele para o Pai, para o Cristo ressuscitado e para o Espírito Santo. Em vez de estar no meio deles na forma humana, Deus viria e se manifestaria a eles. Jesus lhes disse que a amizade não só continuaria, mas seria até melhor do que a que tinham vivenciado com Ele. Porque agora, aquela amizade que Cristo tinha com eles ali, seria tão diferente, porque agora, queridos, a nossa amizade ela vai ser mais unida do que nunca, porque agora eu vou para dentro do coração de vocês. Ele disse aqui, em João 14:20: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que coisa linda, que amizade mais profunda é essa aqui? É amizade de profundeza. De quem é que você é amigo? De Jesus. De quem é que você é amigo? De meu Pai, que criou todas as coisas, né? Com essas palavras simples, Jesus revelou qual era o desejo de Deus desde o primeiro dia da criação: convidar homens e mulheres
a fazerem parte da relação que Deus concedera em si mesmo por toda a eternidade. Não seria ousado demais imaginar que esse Deus se alegra comigo, mesmo quando eu falho e sucumbo aos defeitos da minha condição humana. Seria se Deus não fosse quem é. É Ele quem se oferece para ser nosso Pai amoroso, compartilhando a vida de Cristo com cada um de nós, de um modo que nenhum pai terreno jamais seria capaz. Sofonias 3,17, a Bíblia diz assim: o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á o seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Queridos, nós somos renovados no amor dele. Que precioso! Quando eu falei aqui que ele me ama apesar dos meus defeitos, é porque ele tem prazer na misericórdia, ele faz festa. Pensa nisso. Senhor, eu errei de novo, tem misericórdia de mim. Eu tenho informação que a Bíblia fala que ele tem prazer na misericórdia. Encantador demais, né? É muito precioso esse Pai maravilhoso. Abra lá em Miqueias 7,18, nesse texto tão lindo, tão precioso, vai mostrar que ele tem prazer na misericórdia. Miqueias 7, versículo 18, antes de Naum, viu? Obrigado. Depois de Jonas. Miqueias capítulo 7, versículo 18. A palavra de Deus, ela diz assim, presta atenção: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança, e não se lembra mais. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Gente, que amor é esse? Você consegue entender o quanto Ele nos ama? Pai, eu errei, Pai, me perdoa. Filho, você já está perdoado em Cristo Jesus. Eu tenho prazer na misericórdia. Eu sei, quando eu lhe chamei para você criando meu filho, eu sabia que você ia errar, mas eu tenho prazer na misericórdia. Que maravilha é isso. Irmãos, você tem que aprender a desfrutar deste amor aqui. Olha o versículo 19: tornará a ter compaixão de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O que Ele fez com os nossos pecados, irmãos? Nas profundezas do mar. E a Bíblia diz no Apocalipse 21 que o mar já não existe. O que Ele fez com os nossos pecados? Sumiu com eles, desapareceu com eles. Por quê? Porque Ele nos ama tanto. Deus está falando claramente sobre a intimidade e a segurança de uma amizade construída no amor e na confiança. Deus quer que confiemos no seu amor para que possamos estar seguros na sua presença. Mas é a presença do Deus vivo o que torna essa amizade ainda mais incrível. Mas para vivenciá-la, precisamos ter consciência de quantos somos amados. Prova maior, 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Está vendo aqui, irmãos, que precioso é isso? Que maravilha que é isso! Vede que grande amor. Então nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado pelo teu amor manifestado na pessoa de Cristo Jesus, manifestado lá no Calvário. Obrigado, Pai, porque quando o Filho foi levantado da terra na cruz, houve um momento em que fomos atraídos no seu corpo, para que fôssemos então crucificados e mortos com Ele e ressurretos com Ele. E hoje Cristo é a nossa vida.
Obrigado, Pai, por esse tempo que passamos aqui, lendo a Tua Palavra, aprendendo a Cristo. Revela aos nossos corações, para que a gente possa desfrutar do Teu amor. Em nome de Jesus nós oramos.